Bom dia a todos os ouvintes da Rádio PT. Na verdade, o povo brasileiro que ganha em reais, que produz a maior parte de tudo que a gente faz aqui, a gente gasta, a gente custa em reais a produção, e o governo resolveu trazer de volta um grande fantasma que nos acompanhou durante décadas, que é o fantasma da inflação, né? Reindexando a economia brasileira. E ele vem fazendo isso justamente com gasolina, diesel, gás de cozinha, insumos que impactam em todas as cadeias produtivas e na vida de todos os brasileiros, né? Não é só no transporte, não é só na produção de outros itens, como tinta, etc., material de construção, que o preço do petróleo ele impacta na vida das pessoas. Impacta também porque a gente consome gás natural, gás de cozinha, né? A gente usa o gás para cozinhar, para as nossas necessidades. Só que isso ele está cobrando dos brasileiros o preço que é praticado no mercado internacional. Enquanto isso, nós estamos com as nossas refinarias com 70% da sua capacidade somente sendo utilizada. 30% dela está em desuso, ou seja, estão invernadas. Poderíamos ser autossuficientes em produzir gasolina no Brasil sem precisar importar gasolina, por exemplo, e o custo de um barril de gasolina, já com todo o ganho da Petrobras, seria US$ 50. Enquanto isso, o governo vende só o barril de petróleo para fora a US$ 80, em média, de US$ 75, US$ 80, US$ 85. Então, os acionistas privados da Petrobras estão aproveitando o momento para fazer uma pilhagem, quer dizer, para poder retirar dinheiro do povo brasileiro de forma cruel, né? Porque é uma crueldade você cobrar um botijão de gás 10% do valor do salário mínimo do trabalhador brasileiro. E a gente sabe que é com salário mínimo que mais de 40 milhões de brasileiros vivem. A renda média das famílias do Brasil não passa de R$ 2.000, de mais de 100 milhões de pessoas. Portanto, nós estamos falando aí de um custo só com gás de cozinha de 10% do valor da renda dessas famílias. Então, o projeto prevê a cobrança de um imposto progressivo a partir de US$ 40 do barril do petróleo, vai criando uma alíquota progressiva para impedir que todo o nosso petróleo seja importado e que a gente exporte derivados de combustível a preços de mercado internacional. Com isso, aumenta o preço de tudo aqui no Brasil. Aumenta o preço da gasolina, do diesel, mas também aumenta a inflação. E ao aumentar a inflação, você tem outro problema, porque 12% de inflação, que é o que está previsto, mais 10%, outros 10% da renda dos brasileiros. Você tira 10% para pagar um botijão, mais 10% em função da inflação, você comeu mais de 20% da renda dos brasileiros só em dois itens, né, que está aí na ordem do dia. Sem contar que a inflação gera um aumento da taxa de juros para conter a inflação. E o aumento da taxa de juros aí mexe com a vida também de todos os brasileiros, porque a gente paga mais juros, reduz o recurso disponível para todas as áreas, porque o governo é obrigado, com a PEC 95, a única área que ele não pode cortar o aumento de gasto, que ele não pode ter redução de gasto, é com juros. Então, se aumenta a taxa de juros, ele vai aumentar o gasto com juros, diminuindo investimento em saúde, em educação, em assistência social, em infraestrutura, em todas as áreas. Portanto, é criminosa a política de paridade de preços internacionais que a Petrobras adota neste momento. Prejudica toda a sociedade brasileira. E amanhã nós vamos votar, ou pelo menos tentar iniciar a votação desse projeto de lei que está tramitando desde abril deste ano. Importante dizer que nós estamos tentando
desde abril, pautar esse projeto. E há 15 dias atrás, graças a uma conversa com o senador Otto Alencar, 20 dias atrás, que nós conseguimos tirar da mesa, Secretaria-Geral da Mesa do Senado, fazer o projeto ir para a Comissão de Assuntos Econômicos e ter o apoio firme do senador Otto da Bahia, que pautou logo na sequência. Fizemos a primeira reunião de debates na semana passada e amanhã deve ser o dia da votação. Senador, o senhor falou dessa questão das refinarias paradas, né? O Brasil volta a vender matéria-prima e comprar o produto final com preço muito mais caro, mas o seu projeto também, ele cria o fundo de estabilização para os preços de combustíveis. Queria que o senhor explicasse como é que vai funcionar esse fundo e como é que ele pode impactar, né, a manutenção dos preços, né, de uma maneira mais controlada para o consumidor. Bom, esse fundo, ele garante, primeiro, o imposto que você cobra, ou essa taxa que você vai cobrar para exportar o petróleo, vai para um fundo. Fundo esse que vai ser utilizado para garantir que o preço não varie do dia para o outro, que tem uma programação de variação de preços para que o mercado possa ir absorvendo esse aumento de custo, certo? Principalmente quem trabalha com transporte, quem trabalha diretamente com este insumo, para garantir que haja uma acomodação de custos nas empresas para não ter o que nós estamos, para não vivermos o que estamos vivendo. Você ter, numa semana, 3, 4 aumentos de preço de combustível, não tem economia que se organize, até porque isso é um item muito, muito importante no processo produtivo. Agora, tem uma coisa muito, muito pior. Quando o governo deixa de refinar aqui os seus combustíveis e exporta o óleo cru, o petróleo, ele também está exportando empregos, né? É importante a gente dizer isso. Ele está levando os empregos para as refinarias de onde a gente compra a gasolina, o diesel, o gás, e sem contar que nós poderíamos estar vendendo óleo a preço internacional, tendo óleo suficiente aqui no Brasil para poder refinar e abastecer o mercado interno, porque a gente tem hoje vários poços de petróleo no Brasil parados em função da política deste governo que quer vender a Petrobras a qualquer custo, certo? Esse é o grande dilema. Nós estamos com esse problema na área de fertilizantes, nós estamos com esse problema na área de combustíveis, nós estamos com esse problema na área de ferro, nós estamos com problemas em todas as áreas que demonstram a ausência total de governo, no caso deste governo Bolsonaro, que não tem nenhuma política de comércio externo e de respeito à população brasileira e de gestão de comércio exterior para garantir abastecimento do mercado interno. Nós estamos conversando com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, sobre o projeto de lei que pretende mudar a política de preços da Petrobras. Senador, hoje o brasileiro está pagando, em média, R$ 7,00 ou mais no litro de gasolina, né, direto ali na bomba. Com a implementação do projeto, né, e essa interferência na política de preços, quanto que a projeção baixaria para quanto, por exemplo, a gente falando na prática, a gasolina ou o gás de cozinha? Se fosse estabelecido como limite de lucro da Petrobras de 50%, 50% de lucro, não é qualquer lucro, né? 50%, nós teríamos uma gasolina a R$ 5,00, o óleo diesel a menos de R$ 4,00, porque tem algum grau de subsídio, mas em torno de R$ 3,80, R$ 4,00. E o gás de cozinha, R$ 65, R$ 70. É um preço considerável, né? Se a gente for contar agora, as pessoas vão encher o tanque do carro, elas saem deixam praticamente a metade do salário. Tem uma pergunta aqui para o senhor, da Thalita Cabral. Ela está perguntando da movimentação do Lira e do Pacheco, que não querem expor as emendas RP9. Será que vão descumprir ordem do STF? Uma pergunta para o senhor aqui. Olha, eu conversei com o Rodrigo Pacheco, eu acho difícil que eles abram
Até porque eu não sei se eles estabeleceram um controle formal da distribuição dessas emendas, né? Então, acho difícil que eles abram essas informações sobre quem se beneficiou e com quanto se beneficiou dessas emendas. Senador, e falando também, voltando aqui para o assunto dos combustíveis, né? O senhor falou de 30% de refinarias paradas. Se essas refinarias voltam a funcionar, o Brasil consegue garantir uma autonomia na distribuição de combustíveis? Olha, o Brasil tem hoje todas as suas refinarias com a média de invernação, cada refinaria, né, de 30%. Ou seja, ao invés dela estar trabalhando com 95%, 25% em média, 25%, 30% em média, de capacidade instalada parada. Se nós estivéssemos com a nossa capacidade de refino em 95% de utilização, nós seríamos mais do que autossuficientes na produção para abastecer de gasolina o mercado interno. Nós temos problemas com gás e com o óleo diesel, porque a gente não produz, não temos capacidade de refino, porque interromperam obras importantes em algumas refinarias, que foram iniciadas no governo do presidente Lula. Se essas refinarias, mesmo nesses casos, o que falta para complementar é pouco e não justifica você transferir todo o custo e preço do petróleo e o preço internacional do derivado para o combustível. Porque, veja, para você extrair o nosso petróleo, nós gastamos menos de $10 por barril, certo? Nós extraímos o petróleo em reais. Nós refinamos o nosso petróleo em reais. Então, na hora que você faz uma composição de custos com o óleo, por exemplo, o óleo diesel, a parte que você importa, você utilizando o máximo da capacidade de refino aqui de óleo diesel, com o que importa, na hora que você faz a composição, com um lucro um pouquinho menor, mas com bastante lucro, você poderia ter, sim, um preço razoável. É assim que é feito na maior parte dos países a definição de preço do petróleo. Não existe, com exceção, obviamente, dos Estados Unidos, que a moeda deles é o dólar, né? Com exceção do Japão, que é um país que não tem petróleo, com exceção dos países que não têm petróleo, agora, e que não tem capacidade de refino, porque tem países que não têm petróleo, mas têm capacidade de refino. Então, quando você compra o petróleo é um componente de custo. Mesmo assim, você pode não praticar o preço internacional, se você refina esse petróleo no seu território, porque o custo vai ser mais baixo do que o custo internacional, se você vai cotar em uma cotação em dólar do preço do derivado. Então, o que acontece no Brasil, muito clara e objetivamente, é que a Petrobras ela foi privatizada, apesar de ser controlada pelo governo, ela já é uma empresa privatizada, e o que nós estamos vendo é o que seria, uma pequena demonstração do que seria a Petrobras privatizada. A Petrobras privatizada é isso que nós estamos vendo, preço de combustíveis impagáveis, certo? Isso daí, e numa proporção muito maior e com uma dificuldade do governo estabelecer qualquer política de definição de preços. Não é congelamento de preços, nós não estamos falando de congelamento de preços, nós estamos falando de critérios para a composição de preço final de combustíveis, certo? E gás natural, a gente tem gás natural também, a gente está jogando o nosso gás natural, reinjetando em poços de petróleo ou queimando, ao invés de canalizar e processar e embalar e distribuir no Brasil. Então, também é um outro problema. Ao invés de fazer investimento, a Petrobras tem feito lucro para os seus acionistas. Então, ao vender o gasoduto e ao vender alguns ativos,
e com o ganho que ela está tendo, ainda que fosse com o preço que nós estamos dizendo, que nós estamos falando, com essa taxa para a exportação do óleo cru, ainda que fosse com esse preço de combustível, um preço de R$ 5 o litro da gasolina, a Petrobras teria muita capacidade de investimento para que a gente pudesse ser também autossuficiente. Não a gente tem reservas, as maiores reservas de gás do mundo, mas sem explorar. Nós já poderíamos estar explorando e distribuindo o nosso próprio gás para não ficarmos na dependência de preço internacional de gás de cozinha, um item tão importante na vida de todos os brasileiros. E que está fazendo toda a diferença mesmo, né? As pessoas voltaram a cozinhar com álcool, a gente tem uma série de acidentes acontecendo. Senador, e como é que está? Queria que o senhor explicasse também para quem está assistindo, quem está escutando a gente. O senhor falou que vão tentar votar esse projeto essa semana. Só explicar como é que é esse processo da tramitação. Votado uma vez no Senado, depois o que acontece? Bom, primeiro tem a Comissão de Assuntos Econômicos. Se for aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, a gente vai pedir a urgência no dia de amanhã para que vá para o plenário do Senado. Sendo votado no plenário do Senado, aí vai direto para a Câmara dos Deputados. E se a Câmara alterar, volta para o Senado. Se a Câmara mantiver o texto, ele vai para a sanção do presidente, que eu tenho certeza de que, como ele é um mentiroso, quanto mais, que diz que a responsabilidade é dos governadores, ele mesmo tendo a oportunidade de reduzir o preço dos combustíveis, mas o atrelamento dele aos agentes de mercado é tão grande que ele vai vetar, né? Então, mas nós vamos lutar até o fim e deixar muito claro para a sociedade brasileira de que a responsabilidade pelo preço dos combustíveis é desse grupo, que não é só o presidente, mas é o presidente e todos os seus acompanhantes, assim como foi na Covid-19, que a responsabilidade é dele e dos seus principais assessores, é o que nós vamos provar com esse debate que nós estamos encaminhando no Senado, que deve chegar à Câmara. E é um assunto muito sensível a todos os brasileiros, né? Qual a expectativa assim, que o senhor tem em relação ao Congresso? Eles acompanham essa demanda popular ou a gente pode esperar mais surpresas aí do Centrão e companhia? Olha, eu acho que no Senado eu acho que a gente consegue aprovar. E como é um ano véspera de eleição para a Câmara dos Deputados, vai ficar muito difícil alguém votar contra. Mas muitos votarão contra porque o voto do deputado é um voto muito escondido, né? Ele vai buscar de forma muito pouco, não é pela exposição, não é pela qualidade da atividade parlamentar, mas muito mais pelo atendimento dos interesses de lideranças regionais, locais, e isso é um problema da política brasileira.